Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira juntos aqui. E é muito especial o que a gente está vivendo nesse tempo. A gente tem falado sobre oração. E se a gente pudesse pensar nos principais fundamentos de uma vida cristã, de uma vida com Deus, de poder desfrutar aquilo que Deus é um bom caminho a começar, né? Um bom fundamento a estabelecer a oração. Então, a gente vai orar aqui, né? Quero agradecer ao Felipe aí por ter deixado para nós esse tempo aqui, né? Que ele preparou para a gente juntos já, né, na presença de Deus com essa música. Então, vamos orar e que você coloque seu coração também diante de Deus para a gente poder desfrutar e receber tudo aquilo que Ele tem para nós hoje. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais uma segunda-feira. Obrigado, Pai, porque hoje, dia 7 de fevereiro de 2022, é um presente. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e nós já colocamos nosso coração na Tua presença para que o Senhor fale conosco, Deus. Nós cremos que a Tua palavra é a Tua voz. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Nós cremos toda vez, Pai, que nós intencionalmente queremos conectar o nosso coração até o coração do Senhor, Deus. Coisas maravilhosas acontecem e nós temos essa intenção, Deus, de não só falar de oração, mas estabelecer ela na nossa vida como um fundamento. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então a gente continua hoje com a série oração. Hoje nós estamos na quarta parte, né? E como eu falei na transmissão anterior, às vezes quando a gente começa a assistir uma série, começa a assistir, né, uma novela, começa a assistir algo que a gente não assistiu os primeiros episódios, parece que a gente está perdendo alguma coisa muito importante.
quero te dizer, foca o teu coração que Deus vai falar hoje, através dessa quarta parte, mas deixa eu te relembrar, pelo menos um pouco daquilo que a gente está trazendo aqui nessas últimas segundas-feiras. A primeira semana nós falamos sobre aceitar a paternidade de Deus. Quando nós aceitamos a paternidade de Deus, a gente começa a desfrutar algo muito especial que acontece na presença de Deus. A gente aceita Deus como esse Pai perfeito e através das nossas orações a gente desfruta algo bem profundo desse relacionamento de um Pai que é perfeito, né? E nos ajuda também a tirar, né, essas imagens do pai, dos pais imperfeitos, né, que passaram pela nossa vida, mas que a gente possa, para poder experimentar a perfeição desse relacionamento que vem de Deus. Isso foi a primeira semana. Na segunda semana nós falamos que a oração é um presente. Há um presente muito especial de Deus quando a gente se coloca em oração, que é a própria presença de Deus se manifestando, a própria presença de Deus ali à disposição. Isso foi a segunda semana. Semana passada a gente falou algo que mexeu muito com a gente acabou falando bastante sobre isso, que a oração é multiplicação de recursos. Né? É na presença de Deus, em oração, dando graças, mesmo sabendo que aquilo que está nas nossas mãos é insuficiente, ali o Senhor age e ele multiplica recursos. Né? A gente leu na semana passada ali um texto que foi sobre a multiplicação de pães e peixes, mas nós sabemos que o nosso Deus ele é suficiente para multiplicar não só coisas materiais, mas também coisas emocionais. Então, se a gente precisa que algum recurso que a gente dispõe, ele se multiplique, né? A gente entendeu que dá graças, né, a Deus, quem sabe é o primeiro passo. E hoje a gente entra na quarta parte da nossa série de oração, e se eu pudesse trazer um título, né, para o que a gente vai falar hoje aqui, a oração é um campo de batalha. Então eu quero convidar o Alexandre, se ele consegue projetar para nós o capítulo 6 de Efésios, versículo 18, que fala assim: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você deve estar pensando, o que esse versículo tem a ver com o tema, com o título de hoje, que é oração, campo de batalha. Esse texto começa ali, né, nesse capítulo 6, Paulo falando, né, que a gente precisa se vestir com uma armadura, né, que há na presença de Deus disponível, mas ainda ele fala que a nossa luta não é contra pessoas, né, que a nossa guerra não é contra os seres humanos, contra os nossos semelhantes. A nossa luta tem a ver com uma luta que acontece no mundo espiritual. E lá nesse lugar a gente precisa se revestir com uma armadura e estar sempre pronto em qualquer ocasião para militar, para brigar. Então a oração ela é um campo de batalha e nós dispomos de Deus, né, essa roupa, né, essa armadura, para que em todas as ocasiões a gente possa vestir ela em oração e a gente está guerreando. Né? Em Efésios 6, ali, capítulo 11, fala que revestivos de toda a armadura de Deus para que a gente possa permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. E nessa armadura, nessa roupa especial de luta que Paulo ele traz ali, ele traz várias coisas acerca de algumas metáforas, né, que combinam muito com essa roupa. Ele fala sobre um capacete que tem a ver com salvação, fala de um cinturão de verdade, fala de uma espada, que é a própria palavra, né, fala de calçados, né, que é como se fosse o evangelho que corre, né, para a direção certa. Mas a grande verdade que a gente precisa entender que essa armadura ela não é para ser usada contra pessoas, e essa armadura tem que estar sempre presente para que a gente possa usar ela nas nossas orações. Então, a primeira reflexão que eu trago, né, sobre oração, campo de batalha: orem em todas as ocasiões. A gente pode pensar que em alguns momentos, algumas coisas que a gente está vivendo, a gente pensa assim, não, mas isso que eu estou vivendo, eu não preciso orar em todo o tempo. Essa ocasião que não é uma ocasião especial para orar. Ou em algum momento, não. Eu estou confortável, eu estou tranquilo e não é momento para que eu possa estar orando, por exemplo. Não, estou numa situação confortável, isso eu já sei. Isso está na minha mão, isso tem controle. E aí eu não pego, né, esses momentos para estar orando. Então a oração
é um campo de batalha, não contra pessoas, mas contra coisas espirituais que se levantam, né, para tentar que essas ciladas, né, da parte do mal, sim, elas tenham sucesso contra a gente. E em todas as ocasiões, a gente tem que estar preparado e orar. Então, um exemplo perfeito disso é que a gente precisa, né, dentro da nossa vida de oração também, né, se colocar diante de Deus e falar: Deus, olha só, eu estou vivendo uma situação que eu não entendo muito bem espiritualmente o que está acontecendo, mas eu quero, no nome de Jesus, né, me colocar aqui diante de ti, Deus, e quero orar, né, com essa armadura espiritual que o Senhor permite a gente viver para poder lutar contra o mal. E ao mesmo tempo me tirar essa vontade que eu tenho de guerrear contra pessoas. Então, muitas vezes as pessoas, até nas suas orações, em vez de lutar contra o mal, as pessoas elas oram, às vezes querendo o mal de alguém, oram como se a luta fosse de alguém que nos persegue, por exemplo. Então, mesmo que alguém nos persiga, mesmo que alguém tenha nos feito mal, mesmo que, né, que alguém, né, maquine alguma coisa contra nós, movidos pelo diabo, a nossa luta não é contra essas pessoas, em nenhuma ocasião. A nossa luta sempre vai ser contra o mal, né, contra as forças espirituais, né, movidas pelo maligno. Né. A segunda reflexão que eu quero trazer, né, sobre oração campo de batalha é que a gente precisa orar com a mentalidade certa. Né. Aqui no 6,18 que nós lemos agora, né, fala que a gente tem que orar no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Muitas vezes a gente não ora com a mentalidade certa. Muitas vezes a cultura que nós aprendemos sobre oração, ela não permite que a gente ore com uma profundidade a ponto de que toda uma cultura daquilo que Deus permite a gente viver, ela fica muito superficial, fique muito raso, né? Orar com a mentalidade certa tem a ver que cada vez que eu me coloco diante de Deus em oração, eu tenho a certeza da minha salvação, em primeiro lugar. E a certeza da salvação tem a ver com essa parte da armadura que é a cabeça. Então, muitas vezes a gente está orando, né? A gente está ali se colocando diante de Deus, a gente sente que está se levantando algo que a gente precisa vencer. E se a gente não tem certeza nem da nossa salvação, se a gente não tem certeza nem daquilo que o nosso Deus ele pode ser para a gente, pode ser que a nossa oração ela saia, né, com uma mentalidade tão rasa que a gente nem perceba a resposta dessa oração, ou muitas vezes até saia da gente uma oração confusa. Então, a oração como um campo de batalha, quando a gente ora, não é que todas as orações a gente vai orar como se a gente estivesse dentro de um ringue lutando com alguém. Mas a gente precisa saber que o mal, ele sempre vai estar tentando, de alguma forma, nos abater. Então a gente, em algum momento, isso vai ficar mais claro. Em alguns momentos isso vai ficar um pouco mais subjetivo, vai ficar um pouco mais leve. Mas a gente precisa ter essa mentalidade de saber que a nossa oração ela não é só também, né, esse campo de batalha. Assim, a gente está na quarta parte já da série, a gente já falou alguns outros aspectos muito especiais que acontecem na oração. Então a nossa oração, quando a gente se coloca diante de Deus, a gente tem que lembrar que a mentalidade de guerra, de batalha, ela existe, mas também não é só o alvo das nossas orações. E terceira reflexão que eu queria trazer sobre esse texto é: orem com atenção por você e pelos outros. Então, no final do versículo 18, pode projetar de novo, Alexandre, para nós. No final do versículo 18, que nós lemos agora, fala que a gente precisa estar atentos, né, e persevere na oração por todos os santos. Então, a gente ora em todas as ocasiões, a gente percebe que a mentalidade das nossas orações não é só de briga, não é só de batalha. A gente tem que entender também que quando a gente está batalhando, quando a gente está lutando em oração, a gente luta por nós e também oramos e nós militamos, né? Nós ajudamos outras pessoas que estão fracas também em oração. O exemplo é quando a gente percebe que tem alguém, né, que está com alguma dificuldade, que aparentemente ninguém consegue ter uma explicação, e a gente começa a perceber que lá é um problema espiritual, a gente começa a perceber que
esse problema espiritual já está abatendo as emoções da pessoa, então a gente olha para aquela situação e nós oramos juntos. A gente junta pessoas e nós oramos juntos. Porque aquele que está fraco ou nem percebeu que aquilo também é um problema espiritual, a gente ora por aquela pessoa. Então, a oração é um campo de batalha, que nós lutamos por nós e também pelos outros. A gente ora por nós e a gente se junta com outras pessoas para estar lutando, né, quando a gente percebe que tem alguém que está sendo abatido, que já está enfraquecido ou que já apanhou muito do mal e está numa situação deplorável. Que a gente olha para a pessoa e vê que já está numa situação já onde os vícios, onde os maus hábitos, onde as fragilidades já tomaram conta da pessoa, a gente percebe que aquilo ali foi algo espiritual que se abateu. Então a gente precisa, cara, que o Espírito Santo nos enche, né, dessa sensibilidade para aquela pessoa. Muitas vezes as pessoas, né, elas oram por si para que elas possam se sentir vitoriosas, né, diante das circunstâncias que acontecem, mas quando a gente quer estabelecer a oração como um fundamento, nós precisamos lembrar dos nossos irmãos. Nós precisamos lembrar da nossa igreja. Nós precisamos lembrar, né, que no nosso planeta tem muitas pessoas que nesse momento elas estão em alguma luta. A gente precisa lembrar que algumas pessoas elas estão sim sendo perseguidas de forma muito clara, né, muito explícita. A gente percebe que há algumas perseguições, né, no planeta com a igreja. E só que tem algumas perseguições também que elas não são visíveis aos nossos olhos, que são essas batalhas espirituais que acontecem nesse ambiente que os nossos olhos eles não conseguem enxergar, mas a gente sente isso, né? Algumas pessoas que a gente vai orar, a gente percebe assim que as pessoas elas não têm nenhum motivo para estarem cansadas, né? Elas não têm nenhum motivo para se sentir abatidas, elas não aparentemente não tiveram nenhum motivo, né, para estar enfrentando o que elas estão enfrentando, né, com um pingo de energia que elas têm, e é algo espiritual que se abateu sobre a vida da pessoa. E quando a gente vê alguma coisa assim, a gente não pode simplesmente dizer, ai, Deus me livre de alguma coisa assim, não. A gente tem que orar a Deus, muito obrigado, porque hoje eu tenho forças para orar pela vida de alguém e a gente precisa orar. A gente precisa orar por nós, a gente tem que estar atento, mas também a gente precisa orar pela nossa igreja. E quando a gente começa a orar, né, por outras pessoas, é um serviço que a gente vai prestando também, é uma prova de amor, e é muito especial que quando a gente se coloca diante de Deus para lutar, né, para abençoar alguém, é muito especial porque quando as coisas elas começam a acontecer, a gente começa a sentir também essa vitória. A gente se sente tão vitorioso quando a gente ora por alguma coisa que é só para nós. Então, a oração, campo de batalha, é um local onde eu tenho que ficar atento. Eu oro por mim, mas eu também oro pelos meus amigos, eu oro pela igreja, eu oro pela igreja que está espalhada nesse mundo, para poder sim desfrutar essas vitórias. Então eu quero orar. Eu sei que, né, como é que está o teu momento hoje na tua vida espiritual. A gente vai continuar falando sobre outros aspectos da oração. A gente já pôde trazer um pouco de alguns aspectos no culto de sábado, né? A gente trouxe a oração como um jardim de brisa, a gente trouxe a oração como um campo de obras, a gente trouxe também a oração estar junto com Jesus. Então a gente vai continuar com essa série, mas era muito, muito importante, né, que hoje possa entender. Existe sim uma grande luta espiritual, existe sim, cara, forças do mal, cara, que vão tentar de todas as formas se trazer distrações para tu não estar diante de Deus em oração. E normalmente essas coisas elas distraem mesmo, e tu vai chegar ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, ao final do ano, e tu não vai ter desfrutado nenhum gostinho de vitória, tu não vai ter entrado em nenhum momento nesse campo de batalha para orar, né, por ti, por pessoas contra o mal. Então, é importante que a gente entenda isso, porque vai ser um dos aspectos muito importantes, né? Por exemplo, se alguém vem assistindo a série e chegou até a semana passada e parar por aí, vai perder muitas coisas muito profundas, né, em relação à oração, que podia estar já junto com esse tijolo, né, de fundação da oração, vai perder, né, vai deixar de lado. Então a gente não vai esgotar o assunto aqui durante a série, mas a gente gostaria que acontecesse um grande avivamento assim de oração. A gente percebe que todas as vezes que a igreja teve
um avivamento. Toda vez que a igreja cresceu, se tornou forte, a primeira coisa que a igreja estabelece é uma vida de oração, né? Dedicar um tempo por dia, né, para estar na presença de Deus. Então, não tem gente que cada vez que vai orar, fica só nesse aspecto. Porque o diabo, porque tem que isso, tem aquilo, e fica só nessa parte espiritual. É importante? É, mas a nossa vida de oração não pode ficar batendo só nessa tecla. A gente também tem que dar graça, saber que Deus multiplica recursos, tem que desfrutar o presente, que é a presença de Deus, né? A gente tem que experimentar a paternidade de Deus, a gente tem que sentir a brisa, né? Aquela mesma brisa que estava no jardim lá com Adão e Eva, a gente precisa sentir isso para nos aliviar, a gente precisa entender que a oração local, que é um campo de obras de restauração da vida de Deus em nós, a gente tem que desfrutar, saber que a oração, a gente está com Jesus, estudando as coisas que ele fez, fazendo junto com ele, e as coisas parecidas com ele, mas a mensagem de hoje é a seguinte: para de lutar contra pessoas, para de discutir com os teus familiares, para de perder tempo, de não orar por eles, né? Para de ficar xingando as pessoas que não entenderam ainda a mensagem, para de ficar praguejando, né, quando as pessoas elas têm uma posição política, religiosa diferente da tua. É um momento de a gente se colocar diante de Deus, parar de brigar contra pessoas e colocar essas pessoas diante de Deus para que a gente comece a desfrutar dessas vitórias que acontecem quando a gente começa a vencer lá na área espiritual e depois a gente começa a desfrutar essas coisas aqui também no nosso ambiente terreno. Então, quero orar por ti, coloca diante de Deus agora, diante de Deus está enfrentando alguma batalha espiritual que está mais explícita, mas também nós queremos orar aqui por todos aqueles que não estão assistindo esse momento aqui juntos conosco, mas estão em alguma parte do mundo, nesse momento também enfrentando alguma opressão espiritual. Vamos orar juntos? Deus, a gente entende, Pai, que oração é uma conexão muito perfeita, direta à Tua presença, Deus. Isso é muito bom de saber que um Deus tão grande, tão majestoso, nós podemos chamar de Pai e desfrutá-lo. E nessa noite aqui, nós gostaríamos muito, Pai, de estabelecer isso na nossa vida, Pai. A oração como um fundamento. A gente não quer desfrutar, Pai, alguns aspectos da oração, a gente quer desfrutar tudo que a oração permite que a gente viva, Deus. Já falamos sobre várias coisas sobre oração aqui, Deus, mas hoje, Pai, nós queremos, Pai, colocar na nossa vida, Deus, um propósito, Deus, onde nós não vamos ficar lutando, Pai. Nós não vamos entrar em briga com pessoas, Deus. A gente vai usar essa energia, Deus, para se colocar, Pai, diante do mundo espiritual, Deus, e lutar, Deus, contra as coisas do mal, Deus. E principalmente para aquelas pessoas, Deus, que estão enfrentando, Deus, um cansaço, Deus, emocional, Pai, que tem a ver com alguma coisa espiritual. Aquelas pessoas, Pai, que inocentemente, Deus, fizeram algum trabalho espiritual, Deus, fizeram algum pacto com o mal, Deus, e hoje, Deus, parece que a energia delas vai se esvaindo, a coragem vai se esvaindo, a cor, Deus, as cores do planeta, Deus, a felicidade, a alegria que há, Deus, viver aqui, Deus, ela está, parece que sumindo, ficando em preto e branco, Deus. Nós oramos por todas essas pessoas, Deus, para que cada um, Pai, possa entender, Deus, que diante de Ti, Pai, nós temos sim, Deus, esse acesso a esse poder, a essa força, Deus, essa roupa, essa armadura, Deus, que nós podemos vestir, Deus, e lutar para vencer, Deus, porque o Senhor vai estar lutando com a gente, Deus. Então, se tem alguém aqui que está orando, né, pedindo um alívio, Deus, pedindo forças, pedindo algum livramento espiritual, em nome de Jesus, Deus, que essa pessoa possa estar recebendo. Mas também, Deus, queremos orar, Deus, por toda a igreja, Deus. Por cada pessoa, Pai, cada santo, Deus, que está em algum local desse planeta, Deus. Nós queremos se juntar contigo, Pai, estar lutando, Pai, do teu lado, Deus. Nós queremos ser do teu exército, Deus. A gente quer se juntar, Deus, para continuar te pedindo, Pai, que todo o mal, Deus, todos os planos do mal, Pai, sejam falidos, Deus, caiam por terra, Pai. Que todos os planos do diabo, Pai, para perverter as pessoas, Deus, para corromper os corações, para que as pessoas se afastem de Ti, Deus, ou que as pessoas se sintam tão fracas, Deus, né, a ponto para de achar que não podem estar perto de Ti, né? Nós declaramos, em nome de Jesus, Deus, vitória, Deus, para todos aqueles, Pai, que não pararam de lutar, Deus. E para aqueles, Pai, que já desistiram, Deus, tem misericórdia, Deus. Derrama sobre essas pessoas também, Deus, mais um pouco de vigor, Deus. Traz um pouco de lucidez da Tua parte, Deus, como a pessoa se sentindo um filho amado de um Deus Altíssimo, Deus. Possa isso, Pai, trazer um vigor, Deus, que revigore elas, Deus, para a honra
e glória do teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Sinta-se vitorioso nas tuas orações. Lute pelas pessoas, mas não fique lutando com as pessoas. Deus te abençoe. E convidar agora, de novo aí que o Felipe possa estar entrando aí para fazer esse encerramento que é sempre muito especial da presença de Deus. E nada melhor do que uma boa luta espiritual, a gente cantar louvores ao nosso Deus. Deus te abençoe. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.